A gente respira tipo umas 20.000 vezes por dia, é impressionante, né? E a gente nem se dá conta. Mas o que acontece quando esse processo, que é tão essencial para a nossa vida, começa a falhar? Hoje, a gente vai dar uma olhada de perto nas doenças respiratórias, para entender o que acontece quando essa máquina incrível que são os nossos pulmões enfrenta algum problema. Pois é, essa é a grande questão, não é? Respirar é algo tão automático que a gente só percebe a importância quando fica difícil. E quando falha, o impacto é sentido no corpo todo. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Ok, mas antes de falar dos problemas, é super importante a gente entender o básico. Qual é a missão dos pulmões quando eles estão funcionando perfeitamente? Como é que essa simples troca de ar nos mantém vivos? No fim das contas, tudo se resume a uma palavra: hematose. Parece complicado, mas a ideia é simples. Quando a gente expira, o oxigênio entra nos pulmões. Lá dentro, as células vermelhas do sangue, as hemácias, pegam esse oxigênio e na mesma hora soltam o dióxido de carbono que elas coletaram pelo corpo. Esse CO2 é o que a gente põe para fora quando expira. Uma troca constante, rápida e absolutamente vital. Beleza. Agora que a gente já viu como funciona o normal, vamos falar de quando dá errado. Geralmente, os problemas pulmonares se dividem em duas categorias principais: a restrição e a obstrução. Entender essa diferença é o pulo do gato. Então, olha só. Nas doenças restritivas, o problema todo é o volume. O pulmão simplesmente não consegue se encher de ar como deveria, sabe? É como se ele não se expandisse por completo. Já nas doenças obstrutivas, o problema é outro, é o fluxo. O ar tem dificuldade para passar, tanto para entrar quanto para sair. A analogia do canudo é perfeita. É como tentar respirar por um canudinho de refrigerante. Embora existam esses dois tipos, vamos focar um pouco mais agora nas doenças obstrutivas, porque elas incluem algumas das condições mais conhecidas que afetam muita gente, como a famosa DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. E uma das principais doenças dentro desse grupo é o enfisema. Aqui a coisa é séria, porque a arquitetura interna do pulmão é literalmente destruída. Os alvéolos, que são aqueles saquinhos de ar minúsculos onde a troca de gases acontece, acabam perdendo a sua forma e, com isso, a oxigenação do sangue fica super ineficiente. E a causa disso? Bom, não tem muito mistério. A principal causa disparado é o tabaco. O risco é altíssimo, principalmente para quem fuma há muitos anos. Os sinais do enfisema são uma consequência direta desse estrago nos pulmões. Começa com uma tosse seca que não passa. Depois, vem uma dificuldade muito grande para respirar, a dispneia. E em casos mais avançados, a pele pode até ficar meio azulada, um sinal claro de que o corpo não está recebendo o oxigênio que precisa. Certo, vamos para outra doença obstrutiva bem comum, a bronquite. Aqui, o problema não é a destruição da estrutura, mas sim a inflamação. Os brônquios, que são os tubos que levam o ar, ficam inflamados e irritados e, por causa disso, começam a produzir um monte de muco. E esse muco todo acaba bloqueando a passagem do ar. Sabe aquele barulhinho, o famoso chiado no peito? Ele tem uma explicação bem física. É o som do ar tentando passar com dificuldade por esses canais que estão mais estreitos e cheios de muco. É o corpo literalmente assobiando. E diferente do enfisema, a tosse da bronquite é o que a gente chama de produtiva, ou seja, vem com catarro. Uma sensação de aperto no peito também é bem comum. E vale lembrar que a bronquite muitas vezes anda de mãos dadas com a asma, especialmente em crianças, quando uma reação alérgica já dispara todo esse processo de inflamação. Mas nem só de pulmão vivem os problemas respiratórios, né? Muitas vezes, a confusão toda começa um pouco mais para cima, lá no nariz. Ah, a rinite! Quem nunca? Ela é extremamente comum. Basicamente, é uma inflamação da mucosa do nariz que pode ser causada por um monte de coisa. Ácaros, poeira, pólen, pelo de animal. O resultado todo mundo conhece. Nariz entupido e uma qualidade de vida que vai lá para baixo. E os sintomas são aqueles clássicos: nariz entupido, coriza, aquela sequência de espirros sem fim, dor de cabeça e uma coceira danada nos olhos. É uma daquelas coisas que atrapalham o sono, o trabalho, os estudos. É bem mais do que um simples nariz escorrendo. E aqui a gente vê direitinho como um problema pode puxar o outro. Uma rinite que não é bem cuidada pode sim evoluir para uma sinusite. É que o inchaço no nariz acaba bloqueando a drenagem dos seios da face. E aí, com aquele muco todo preso ali, vira o ambiente perfeito para as bactérias fazerem a festa. Agora, para fechar, vamos para uma parte bem prática. Como a gente pode tentar decodificar os sinais que o nosso próprio corpo nos envia? Vamos começar pela tosse.
Esse quadro aqui é uma mão na roda. Se a tosse vem com um catarro e ele tem uma cor meio amarelada ou esverdeada, isso pode ser um indício de infecção por bactéria. Agora, se o catarro é mais clarinho, esbranquiçado, a maior probabilidade é de ser uma infecção viral. E a tosse seca, aquela que não tem secreção nenhuma, normalmente está mais ligada a uma irritação ou a quadros como o do enfisema. E com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. A reflexão que fica é essa. Nosso corpo está o tempo todo se comunicando, mandando sinais. Prestar atenção nesses sinais é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente cuidar melhor da nossa saúde respiratória. Fica aí a reflexão.